continuando, né, essa série de gravações, né, com a história do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, a gente está pegando inicialmente o período que vai de 78 e 79 a 1982, que foi a campanha de Rubem Lemos, né? Junto conosco, né, está Aldemir Lemos, e foi exatamente com Aldemir que nós trouxemos o militante, poeta e várias coisas, né, que é exatamente Crispiniano Neto. Hoje nós vamos ter uma conversa de Crispiniano Neto juntamente com Aldemir. De vez em quando, tanto eu quanto o Romulo, a gente dá uma piruada, né, mas de qualquer maneira a versão, mais uma versão sobre a construção, né, do Partido dos Trabalhadores. Com vocês, Crispiniano Neto e Aldemir Lemos. Olá, companheiros e companheiras. Nós hoje estamos fazendo um programa da história do PT e convocamos, foi uma convocação, a Crispiniano Neto, que é uma peça importantíssima do PT na região de Mossoró, Açu, Carnaubais, aquela região ali, Baraúna, Apodi, aquele meio de mundo todo, para falar um pouco de como foi a chegada de Crispiniano e de outros companheiros no PT. Tem uma história de um racha, essas coisas. Aí você, Luiz Alves está impossibilitado, pelo que eu sei, né? Uma pena. Aí como é que um cabo sai de Santo Antônio acaba em Mossoró? Né? Aí você vai falar da sua história dos anos 70, final dos anos 70, a ida para Mossoró e para o PT, ok? Muito bem, um abraço para todos, companheiros e companheiras que nos escutam e nos assistem. Eu nasci em Santo Antônio, do Salto da Onça, em 1956. Meu pai era político pela direita, até porque falar em esquerda ali era coisa de louco, né? Quer dizer, era um período que tinha Arena 1 e Arena 2, né? Era Arena Vermelha e Arena Verde. Até que depois, quando a Luiz foi cassado, a Luiz Alves é que surgiu o MDB. E era um MDB com pouquíssima gente de esquerda, tipo Roberto Furtado, e mais 3 ou 4, Odilon Ribeiro Coutinho e tal. Mas, enfim. Então, meu pai foi vereador 3 vezes pela Arena, né? E eu fui vereador depois dele, também pelo mesmo partido, que é uma questão. Tem 2 tipos de pessoas na direita. É o reacionário e o alienado. E eu era alienado, sem sombra de dúvida. Até que aí eu vim estudar no Colégio Agrícola de Jundiaí. Colégio Agrícola de Jundiaí, ninguém falava nisso. De 72 a 74, a única coisa de política, de esquerda ou direita que eu lembro é o reitor Genário Fonseca, porque lá é um colégio federal, da Universidade Federal, e o reitor foi lá e teve um debate de um estudante com ele, porque ele queria que nós todos cortássemos o cabelo como soldado do Exército, né? Cortar o cabelo com uma cuia. Né? E o rapaz disse que esse rapaz até médico hoje, não tinha cabimento, e aquilo, ninguém era obrigado a seguir aquilo que ele estava dizendo. Ele ficou muito irritado, né? Bom, daí eu fiz o técnico agrícola, o técnico em agropecuária, e em função disso tive a inspiração de fazer agronomia, que grande parte dos alunos de Jundiaí iam fazer agronomia em Mossoró. E fomos uma galera muito grande, né? Tanto que eu acho que passamos bem uns 20, né, para Exam, que hoje é o FESA. E fui fazer agronomia em Mossoró. E em Mossoró, eu fui vereador em Santo Antônio e comecei a participar, né, mesmo sendo de um partido de direita, comecei a participar do movimento estudantil. Movimento estudantil, os primeiros debates, muito elementares, né, até que eu li o livro de Leôncio Basbaum, Alienação e Humanismo. Aí que eu me identifiquei, reconheci aquilo
e parti para a esquerda. Porque é um fato curioso. Quando eu fui candidato a vereador, na verdade eu era muito novo, né? A primeira vez que eu votei foi em mim. Eu ia com meu pai na casa dos amigos dele pedir, e era uma pobreza. Era um estágio de pobreza muito doloroso, muito agudo, muito grave. E eu não me conformava com aquilo. Eu mesmo estando num partido de direita, mas eu não conseguia entender como era possível alguém viver naquele estágio de pobreza daquelas pessoas a quem a gente ia lá pedir voto. Então, fiquei até que foi em 1976, né, fui vereador 4 anos. E ao final dos 4 anos, o general João Batista Figueiredo, presidente da República, o último da ditadura, ele prorrogou os mandatos dos vereadores e dos prefeitos do Brasil. Essa balela que ainda hoje falam, vamos prorrogar mais 2 anos para prefeito e vereador para ficar tudo igual, para as eleições serem todas num ano só. Um golpe, tem um golpe. Tudo é mero golpe mesmo, né? Então, eu até digo que devia ter eleição, era todo ano, que é quando o povo tem a oportunidade de falar com o político, de reivindicar, de cobrar, de fiscalizar e de julgar os políticos, né, que estão no mandato e não estão fazendo nada. Então, eu tive um gesto, né, que muita gente no Brasil inteiro dizia que ia fazer, né, ia renunciar ao mandato de vereador. Então, nesse país inteiro, tinha mais ou menos 30 mil vereadores. Eu fui o único do Oiapoque ao Chuí que renunciou em protesto ao fato de ter 2 anos de mandato a mais, sem que fosse dado pelo povo, né? E a partir daí já estava pensando diferente, né? Saindo daquele estágio de alienação, e veio essa discussão em Mossoró. Vamos para o PMDB. Foi logo quando criaram, do MDB passou a ser PMDB. Então eu, muito ligado a Luiz Alves, a Paulo Linhares, né? E aí a gente começou essa discussão juntamente com toda a velha esquerda de Mossoró, Lorival de Góes, Zé Moreira. Todo esse pessoal ligado ao antigo partidão. Né? Todo esse pessoal ligado ao antigo partidão. Estava todo mundo junto naquela história de democratizar o Brasil depois da ditadura, redemocratizar. Pois bem, só que Paulo Linhares, um advogado já se destacando no Rio Grande do Norte, ele, em função desse bloco de esquerda que se formou dentro do PMDB, ele ganhou um cargo no diretório estadual. Aí a Genomaria vem para o PMDB. Quando a Genomaria vem, senador da República, senador da República, que tinha derrotado Djalma Marinho. Né? O avô do Saco Preto. O avô do Saco Preto. E aí a Genomaria, quando ele voltou, exigiu um cargo no diretório e tomaram o cargo de Paulo Linhares. Aí houve um rompimento, uma parte ainda ficou no PMDB e outra parte foi discutir PT, construir o PT. Porque quem primeiro levou a ideia do PT para Mossoró não fomos nós, foi Alípio Filho, professor da universidade aqui. Alípio Filho foi o primeiro moçoroense que chegou com a ideia de criar o PT, o Partido de Lula, o Partido dos Trabalhadores e tal. E naquele primeiro momento nós estávamos nessa discussão do PMDB e ficamos, né, esperando. Simpático, mas não. Nós estamos no outro aqui porque é um projetão de redemocratizar o país. Depois a gente vai fazer um partido mais à esquerda. Mas com esse rompimento, aí fomos todos para o PT. E aí foi quando começou o contato com o Aldemir, né? Principalmente com o Aldemir. Aí depois Mineiro começou a aparecer em Mossoró. Tinha Odilo Luna do PCdoB, o pessoal que vinha de Fortaleza vender a tribuna da luta operária. Depois apareceu o Povão, já era PCDR. E também tem esse negócio que Mossoró sempre tem essa conexão com o Ceará, né? E naquele tempo, cada corrente de esquerda que ainda estava na clandestinidade se identificava através de um jornal. Era Tribuna da Luta Operária, era o Povão, era
cada um, né, tinha o Tempo. em tempo do MR8, como era, que era muito famoso. Aquele era barra pesada. Era. Barra pesada. Então, assim, você começava a se identificar através de um jornal que ia vender como forma de conquistar. Arranjar dinheiro também. Arranjar um dinheirinho e conquistar simpatias, né? E eu dizia até que quem mais arrebanhou gente para o PT em Mossoró foi o PCdoB, porque doutrinava e depois a galera vinha para o PT, porque nós conseguimos fazer um PT mais aberto, envolvendo já ali artistas, envolvendo uma turma jovem, movimento estudantil, movimento pastoral. Naquele tempo tinha pastoral universitária, né? E a partir daí começou, porque A Casa do Cantador. a né? Casa do Cantador, que eu morava lá e era diretor, e virou um ponto de encontro, né? Inclusive o pessoal de esquerda que ia daqui para Mossoró sempre dormia E lá. o país em ebulição, todo mundo Em discutindo. ebulição, em ebulição. E depois das greves do ABC, e aí o movimento de pastoral muito forte, né? Muito forte em Mossoró. E nós tivemos um processo inverso, aqui no Estado, mas em Mossoró muito mais, que enquanto o PT nasce do movimento sindical, lá no ABC Paulista, São Paulo, Rio de Janeiro, metalúrgicos, petroleiros, com Jacob Ittal, os bancários, com Olívio Dutra. Então, os sindicatos, juntos com o movimento que vem da igreja e a esquerda que vem do exílio, a esquerda mais a esquerda mesmo, a esquerda chamada esquerda revolucionária, esses três segmentos formam o PT, mas quando vem para cá, a gente não tinha um movimento sindical substancioso, como tinha lá. Na cidade. Na cidade de Mossoró. Pelo contrário, o sindicato, tanto aqui como lá, estava todo entregue ao peleguismo. Aí foi quando o pessoal aqui em Natal derrotou o pelegão famoso dos comerciários e começou a história das oposições sindicais. Ficava, o cara caía, né? Aí, em Mossoró, também começou pelos comerciários. Aí vai formando a oposição bancária, a oposição disso, daquilo, aquilo outro. Constituição Civil. Constituição Civil, que aí apareceu o Celeste, nos comerciários apareceu o Nelson Gregório, né? Nos bancários. A gente nunca ganhou o sindicato, mas tinha Luiz Alves, liderando Djalma Oliveira, né? Djalma, que foi esposo de Thelma Gugel, é, companheiro de Thelma Gugel na época. Então, são dados muito importantes, porque o movimento sindical combativo, que era a palavra que a gente usava mais, ele nasceu do PT, né? Mas o primeiro, digamos, canteiro de semeadura do PT em Mossoró foi essa esquerda mais, digamos, mais revolucionária mesmo, né? Que rompeu com o velho partidão nessa divisão entre fazer... E as pastorais e a igreja quase mais popular, quase da totalidade com o PT, né? Porque aí tinha uma galera muito boa, né? Nas pastorais. Eu era do MEB, Aécio Cândido era do MEB, aí tinha Pastoral da Juventude, Pastoral Carcerária, Pastoral Agrária. Tá falando que ano isso? Pastoral da Terra. Está falando antes de Tá falando 79. 79 para desembocar em 80. Está fechando. Cícero já estava no MEB nesse período. Já, ele aqui, nós lá. Entendeu? Isso aí vamos lá, vamos adiante. E aí teve um fato interessante que o SAR, que era ligado, era SAR e MEB, Serviço de Assistência Rural, acho que era isso. O SAR lançou um concurso de cordel sobre política. E eu ganhei. Como na concorrência você não botava o nome, botava um pseudônimo, né? Aí eu ganhei, e quando eu ganhei, foi que descobriram que eu era de um partido de direita lá em Santo Antônio, vereador. Aí foi aquele constrangimento, e aí? Eu quero, não tem problema não. E vale salientar... Você tem esse cordel ainda? Devo ter. Viu? Eu tenho Viu, muito. Vale salientar, em função das 3 rádios rurais, Sim.
a província eclesiástica trabalhava como um todo, né? Os Isso. programas de educação política, SA, MEB. Então, quando atacava um, entrava todo mundo. Isso eram todos. E eu e a Aécio tínhamos um programa chamado Programa do MEB, também com Zilda G, que era lá da diocese mesmo, né? Assistente social da diocese. É Dom Gentil ainda, Dom Gentil. Não, aí a gente já pega o início de Dom Freire. Dom Freire. Né? Mas Dom Freire é interessante, você pega Dom Gentil, era Dom Gentil. Só que Dom Freire era o bispo coadjutor. Lembra dessa figura? A figura do bispo coadjutor. Era o aposentado que ainda tinha prestígio. Mas Dom Freire novinho entrando, se preparando para ser o bispo, porque ele era coadjutor. E Dom Gentil já ia se afastando, e Dom Freire tinha chegado da Itália, de Roma, onde ele foi fazer, Vaticano, né? foi fazer um doutorado, e lá ele, com sobrenome de Freire, ele contou para a gente, que começaram a perguntar, e Paulo Freire? Você é parente de Paulo Freire? Não, ele disse, não sabia bem quem era Paulo Freire, e começou a ter curiosidade, né? Porque todo mundo dizia, mas Paulo Freire, e fazendo maiores elogios, e ele foi estudar Paulo Freire. Então, quando ele voltou, Dom Freire era um cara muito firme, assim. Ele não era aquele um Dom Pedro Casal d'Alga, um Dom José Maria Pires, um Dom Helder Câmara, mas ele muito firme na linha popular, inclusive na hora de alguns enfrentamentos, né? Como, por exemplo, uma greve de professores que radicalizou muito, o governador era Lavoisier, e radicalizou principalmente quando nós fechamos a 10ª escola em Mossoró, que era a escola Lavoisier Maia, que não era Lavoisier governador, era um Lavoisier anterior a ele, mas que tinha o nome da escola. Mas aí fecharam até a escola do governador, e aí o recado que veio para os bispos, uma reunião de bispos aqui em Natal, foi que ia prender os professores, ia meter o cacete nos professores. E Dom Freire disse, a primeira cacetada vai ser no bispo de Mossoró, porque eu vou estar na frente. Então foi uma atitude assim maravilhosa dele, que obrigou o governo a dialogar. Deu a linha, né? Deu a linha. Obrigou o governo a dialogar com a gente. E pronto, foi uma greve vitoriosa, né? Mas assim, eu nunca me esqueci desse episódio de Dom Freire. Enfim, aí vamos fazer o PT na região, né? E aí aparece o Aldemir, e a gente começa a trabalhar essa linha que ele já vinha trabalhando aqui, do pessoal do campo, trabalhadores rurais, com Elisiel, com Rivaldo, de Goianinha, Damião de Touros, Sebastião Getúlio, Cesário, Sebastião Getúlio, que por sinal tinha sido meu conterrâneo, lá em Santo Antônio, depois é que ele veio para... Sebastião Getúlio, você sabe que ele, junto com o Cesário e aquele menino de Santo Antônio, João Bento. João Bento e outros. Nozinho. Eles construíram os sindicatos no período dos anos 62, 63, para combater as ligas camponesas. Pois é. E eles achavam que estavam fazendo... Aí o Tércio Ribeiro, esse pessoal todo financiou junto com o bispo aqui. Exatamente. A abertura de sindicatos. Por exemplo, Sebastião Getúlio, ele tinha uma ligação com o doutor Boanerges na política de Santo Antônio, que era cunhado de Tércio Ribeiro. Que foi o interventor que ficou depois no lugar de João Maranhão. E foi o vice de Cortes Pereira. Almirante Tércio Ribeiro, do Piauí, mas que casou com uma mulher de Santo Antônio de Salta Onça. E ele foi o vice de Cortes. Fez carreira política. Como o militar que ia calçar Cortes. Porque Cortes, mesmo sendo... Era um liberal, né? Era um intelectual e assim... A milicada não tinha uma confiança 100% em Cortes por algumas ideias um pouco mais da área social que ele tinha. Mas, enfim, aí veio Baraúna, né? Serra do Mel, a gente já trabalhava lá, Carnal Baes com Luizinho,
Baraúna com Milton Alves, E com Benedito detalhe Gama. que Luizinho já tinha uma experiência que Luizinho, tinha passado em São Paulo, né? Luizinho já Exato. vem com o PT. Pois é. Ele já tinha essa experiência É o anterior. primeiro Né? PT que se organiza mesmo. Ali assim. na região. É, o de né? Carnaubal. Inclusive, foi interessante isso, que teve um encontro estadual do PT em Carnaubal, lembra? Teve um encontro estadual do PT, em vez de ser em Natal, Isso logo no início. logo no primeiro ano. Uhum. Né? E aí começou ali a Pudi, né? O Panema, a Pudi Edmilson Lopes, né? Que hoje é professor da universidade. Pendência, Macau. Pendências, Ipanguaçu, né? Macau. E Macau, toda a região salineira, tinha uma tradição muito forte de esquerda. Né? Mas essa tradição, ela tinha uma contradição, que era o fato de ter tido muita repressão naquela região e havia um medo muito grande. Sindicato Né? Garrancho, É, Salineiros e tal, né? Tanto teve repressão grande na época do Sindicato Garrancho, como teve em 64 também. Né? 64 muda tudo. Tanto 79 que você está falando, o Luiz acaba de voltar para Mossoró, né? Luiz Alves, É. sim, Ele tinha volta, acabado de voltar para Mossoró. volta como preso político, anistiado, Experiente. volta para Mossoró e começa a articular. Né? Começa a articular, encontra o velho Lorival de Góes, o velho Zé Moreira, o velho Joel Paulista. Que é diferente, Crispim. Você vê o seguinte, ó. Vivaldo Dantas. Os antigos comunistas aqui de Natal, você não vê nisso tudo. Lá, com vocês conseguiram a totalidade de todo esse povo, né? Exatamente. E naquele primeiro momento, que ia todo mundo para o PMDB como uma forma de construir a redemocratização, né? Tentar enterrar, bater o último prego do caixão da ditadura, foi indo bem, todo mundo junto, até a entrada da Gino Maria, que tomou a vaga de Paulo Linhares, e aí o pessoal viu que não ia ter poder de decisão dentro do PMDB do Estado, que ainda tinha figuras muito boas, como Odilon Ribeiro Coutinho, Roberto Furtado, e outros também, assim, que tinham uma tradição. A tendência popular, né? Exatamente. Sérgio Diebe, aqui. Na época ainda Volber Júnior, né? Então tinha uma turma, digamos assim, muito ventilada, muito boa. Né? Então esses são os primórdios. Aí movimento estudantil, eu estava terminando a agronomia e perdi um semestre e resolvi fazer também direito. Porque eu comecei já estava numa discussão mais aprofundada de esquerda, e eu vi que o papel do agrônomo seria trabalhar para quem tem terra. Eu digo, não, vou trabalhar para quem não tem terra. E para quem não tem terra, o trabalho do agrônomo, o trabalho técnico, não tem muito sentido. Primeiro tem que lutar para conseguir a terra. E aonde tivesse uma experiência, onde o pessoal já tinha um pouco de terra, como na Serra do Mel, a gente fazer um trabalho de produção, né, para provar que a reforma agrária dava certo. Que depois foi a grande discussão entre MTST, ou MLST, e MST. Mas, Crispim, eu acho que tem um lance aqui, eu acho que é uma amálgama muito interessante, é que Mossoró sempre teve uma pujança cultural, né? Sim. Semana de filosofia. Quer dizer, Mossoró sempre teve. Então, eu acredito que você, com o teu perfil, com esse pessoal de Mossoró que tinha essa pegada assim cultural, dá uma identidade ao PT ali daquela região que é um pouco diferente daqui, né? Que vocês trabalham, além dessa questão da produção, vocês têm a questão cultural. Você Sim. mexe com uma coisa que cordel, quer dizer, vocês têm Cordel, teatro. Isso junta, né? Eu acho, poeta, que o poeta da Casa do Cantador, eu que acompanhava um pouco essa Sim, história da cantoria e tal, o cantador antes daquilo era o cantador de adular, bajular e tal. Os poetas da Casa do Cantador, que Crispiniano conversou e discutiu, esses caras evoluíram, já passaram a falar de política.
teve uma evolução muito grande nisso aí. A outra coisa que, Roberto, que você coloca que é verdade também, o PT em Mossoró atraiu a turma jovem, artista, gay, tinha os primeiros gays, assim, mas vinham com o PT. O preconceito era pesado, né, naquela época? Sim, muito pesado. Assim, depois mas a gente ficou sabendo. acolhe esse pessoal a uma abertura da Quer dizer, mais ou menos o que a igreja era, a redemocratização faz com que, digamos, partidos e outros comecem a fazer um outro tipo de guarda-chuva. Tinha pais e mães da classe média de Mossoró que proibiam os filhos de irem na casa do cantador onde morávamos eu e Aécio e Zé Wellington. Proibia, não ande ali, aquilo é um perigo. Então, assim, depois Aécio aluga uma casa para ele e a casa vira sede do grupo de teatro. A casa dele era sede do grupo de teatro. E aí também era onde tinha reuniões do PT. E foi uma coisa muito, né, muito forte, porque nós trabalhávamos uma arte, uma atividade cultural muito voltada para aquela visão de Gramsci, do intelectual orgânico, uma visão de fazer a conscientização através da arte. Então, as nossas peças eram Terra para quem trabalha, né, eram textos de Bertolt Brecht, tá entendendo? E na cantoria, aí é mais grave. Por quê? Porque o cantador de viola, ele faz o verso na hora. Então não tem um repertório que possa ser submetido à censura. Uhum. E aí ele faz a autocensura. Ele diz, não, eu não vou cantar comunismo. Era muito mais para ressaltar a figura da casa que você está cantando, né? É a cantoria de louvação. Uhum. A gente até brincar, porta, porteiro e portão da casa do fazendeiro. Tá? Então, aí a gente começa. Aí vem Antônio Lisboa, que se tornou um líder, é petista até hoje. Chico de Assis, Lisboa está em Recife, e é uma liderança. Sempre numa cantoria pela esquerda. Aí vem Chico de Assis, também começou quase menino em Mossoró, de Porto Serros, de Alexandria e Porto Serros, e Lisboa de Marcelino Vieira. E essa galera vem toda para Mossoró, e a gente começa a fazer uma poesia popular a serviço da luta popular. Porque aí também tinha um movimento muito forte. Mossoró tinha João Batista Xavier, que era ligado ao Partidão, e era presidente de um núcleo da SEAF, Sociedade de Estudiosos e Amigos da Filosofia, algo assim, SEAF. E a SEAF, além de fazer vários debates temáticos, começou a fazer a Semana de Filosofia. E a Semana de Filosofia de Mossoró era um acontecimento estadual e até nacional. Porque quem era que a gente trazia? Carlos Rodrigues Brandão, Antônio Joaquim Severino, Marilena Chauí, Paulo Freire, que não veio porque adoeceu, e eu sempre lembrei disso. Na semana que Paulo Freire ia para Mossoró, não ficou vaga em hotel na região. Mas aí ele adoeceu. Nós levamos os alunos do método Paulo Freire das 40 horas de Angicos lá para Mossoró. E o que era a Semana de Filosofia? A gente passava o ano inteiro fazendo formação em cada sindicato, planejamento, discussão, formação política partidária. E a Semana de Filosofia era um coroamento de tudo isso. Era uma espécie de qualificação de tudo que a gente discutia durante o ano inteiro. E aí, quando houve o racha, né, que João Batista, Lorival de Góes, esse pessoal todo foi para o PMDB, aí nós não tínhamos mais a estrutura da SEAF, né, e começamos a fazer a Semana dos Trabalhadores, bancada pelos sindicatos. E também trazíamos debatedores
de Natal, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio, né? E obviamente que o ideológico também, de modo que isso era um enriquecimento que não era só para Mossoró, era para Mossoró, a região, e para o estado do Rio Grande do Norte todo, né? Foi um momento muito rico que qualificou muita gente. Eu lamento profundamente que isso tenha se acabado, né? Depois a gente começou a ter também contato com o Diese, e vinha figuras como Walter Barelli, formadores do Diese, vinham dar palestra na Semana dos Trabalhadores. Peniano, só um dia desse eu estava conversando com o Aramires França. Sim. E Aramires, eu ia muito no CPV, Centro de Publicação Vergueiro. Sim, eu também. Eu dizia, Aramires, vai lá. Disse que um dia ela foi lá e encontrou você dormindo numa rede. Né? O seu primeiro livro, Porta de Fábrica... Cordel nas Portas das Fábricas. Qual é o ano do Cordel da Porta de Fábrica? Início de 80? Início de 80, 81. Que ali é Nesse fruto... período aí que você está falando, mais ou menos. É fruto da campanha para derrubar Joaquinzão. Joaquim dos Santos. Na verdade, eu estou perguntando isso para mostrar o seguinte, que você em Mossoró, você já tinha o início de uma ramificação com o movimento relacionado a Rio e São Paulo. Você já fazia trabalho de fazer cantoria em porta de fábrica e também... E o primeiro livro. Bruno Maranhão também nos chamava muito para ir. Era eu, Lisboa, para ir para Pernambuco, né? Aí tinha uma entrou turma, no circuito. Maria Luísa, Fontenelle, esse pessoal Ceará, chamava para o Ceará. E a gente fazia muita cantoria e também o folheto de cordel. Por exemplo, o Cordel nas Portas das Fábricas foi uma experiência fantástica, porque a oposição metalúrgica montou um fusquinha com 2 bocas de som e 2 microfones. Então, eu ia no CPV, Centro Pastoral Vergueiro, e amanhã a gente vai cantar na Aliperte, na fábrica de fogões Continental, na Volkswagen e tal e tal. Então, eu ia lá, pesquisava a pasta daquela empresa, tudo que tinha de opressão, de exploração, de perseguição. A verdade era o que você fazia aqui com os textos. Exatamente. Né? Fazia campanha à noite, mimeógrafo e porta de fábrica. Pronto, aí a gente já evoluiu para uma offsetzinha lá do CPV. Eu fazia a pesquisa, fazia os versos, imprimia, e de manhã montava Tinha já megafone no meio disso? Não, era um sonzinho num Fusca. Num Fusca. Que era só seguir ali a Vergueiro, já saía lá na Anguera, nas fábricas. Um cara chamado Sérgio Florentini, metalúrgico, muito habilidoso. Ele preparou esse Fusca, ele ia dirigindo. E lá eu e o poeta Valdemiro Gomes, daqui, que estava morando lá, e a gente cantava nas portas das fábricas e distribuía os folhetos. Então, quando eu cheguei lá, Vitor Gianotti era quem dava o tom do que a gente devia escrever. Ele era uma espécie de marqueteiro da oposição metalúrgica. E ele disse, olha, a gente dividiu aqui 3 grupos. Um grupo vai para as fábricas, tem mais influência da igreja, da esquerda mais revolucionária. Nessas fábricas quem vai é Lula, né? E tem a turma do Partidão, Lúcio Belantani, fulano, Beltrano, que também são da chapa, que aí quem vai é Luiz Carlos Prestes. E tem umas fábricas que tem mais nordestinos, então essa quem vai é você. Eu fiquei muito lisonjeado, eu dividi em 3 grupos, um liderado por Lula, outro por Prestes, outro por mim. Eu encontrei Prestes um dia na porta da FOR, depois do ato lá. Isso bem cedinho. Bem cedinho, 10 mil operários. Eu terminei uma fábrica e corri para lá. Aí fui lá. Mas é doideira, você é o Cavaleiro da Esperança. Pois é. E eu tinha feito um poema sobre ele, né? Aí eu cheguei e digo, olha, eu fiz um poema sobre o senhor. Ele disse, eu já tenho. Ah, é? Ele tinha um SNI de esquerda. Tudo que se fazia sobre Prestes chegava na mão dele, né? Então foi uma experiência muito rica, né? E o legal que mostra que você, estando no Rio Grande do Norte, estando em Mossoró, você já tinha essa conexão com o Rio e São Paulo. Agora, além da questão meramente política,
você já começou também a juntar essa galera mais ligada à arte, Sim, sim. a cordel, essas coisas todas? Sim, exatamente. Porque e também, Irapuã, na época, ele mexia com o negócio de um grupo de nordestino em São Paulo. Você já tinha contato com Irapuã nessa época? não, com Irapuã não. Irapuã Rocha. É porque eu fui para lá, né, e aí eu tive mais contato com, né, Silva, um cara que fazia cordel e assumiu o nome, usava o nome de Pedro Macambira, né? Foi um cara muito importante, ele não dominava totalmente a técnica do cordel, mas ele fazia O algo conteúdo muito aproximado e muito politizado. E tinha Neto, cara da oposição metalúrgica, que me deu muita assistência. Sebastião Neto, exatamente. Então, nós trabalhamos muito em muitas fábricas lá. E em outros estados, né, onde assim, a gente começou através de Aldemir, de Rubens, a ter uma aproximação maior com o Bruno Maranhão, e eu ia muito para Pernambuco e também para onde eles designavam. Deixa eu fazer uma pergunta nessa ideia aí. Então, assim, voltando para aquela ideia de formação política que vocês faziam em Mossoró, então a gente pode entender que vocês usavam da arte para fazer a formação política, ou seja... Mas isso vem de igreja, cara. Isso é igreja. Isso é igreja, tem novidade Não, nenhuma. mas assim, porque é interessante... Porque se você entender o que foi foi o CPV, o CPV na verdade era um Google de esquerda. Era. Então, quer dizer, você tinha Ação Católica, você tinha todos os grupos de todas as naipes políticas, que acaba, na verdade, a gente estava num processo de reaglutinação e de renascimento. Então, não, mas, assim, rolava a minha tudo. Pergunta, a gente já entra nessa parte, mas assim, de repente Mossoró não teve um viés erudito para o PT, ou seja, ele não teve um viés acadêmico para o PT, e nem do campo. Teve mais um viés artístico, um viés... Depende, Aécio. Teve também, mas Aécio? assim, por exemplo, a gente teve curso sobre Gramsci, né? As próprias semanas de filosofia, cara. Era um cara chamado Paulão, lá de Goiás. De Goiás, que veio dar curso sobre Gramsci, e o cara era operário, cara. Mas ele tinha um domínio que até o pessoal da universidade, que a gente chamou para fazer o curso. Devia ser ligado a algum movimento muito... Não, Paulão era ucrânio. Era, PCBR, né? Que aí o PCBR... Agora veja só, acho que a gente pegou, cenário de Mossoró. a gente pegou essa questão... Aí, só um momento, tem um nome aí que você fala, Neto. Sebastião Neto. Neto é um dos principais organizadores para a fundação da CUT. Exatamente. Também. Esse Neto aí veja só. é um cara espetacular da oposição metalúrgica de São Paulo. Eu acho que a gente pegou esse detalhe da cultura, desse negócio tudo, mas a gente volta agora ao seguinte, a gente está num período de ebulição, vocês estão todos se organizando e tal, aí chega aquele momento, um pouco antes de 80, que todos aqueles grupos, está todo mundo pegando, um vai para MDB, outro fica PT, tudo. Aí como é que um pouco antes do que vai rolar aquele encontro que rolou no Roders para ir para o Colégio Sion, como é que está a situação em Mossoró nesse momento, depois que todo mundo toma uma posição? Foi feita uma comissão provisória também do PT? Não, Mossoró nesse período aí, porque, repare, o Roders, a tirada de delegado para ir para o encontro nacional, teve algumas pessoas de Mossoró que vieram, mas o encontro do Roders pegava mais o pessoal do Natal e aqui de perto. Entendi. Daqui dos Mas é legal que como é que Mossoró estava no meio disso tudo. Exatamente, vou recuperar aqui esse primeiro momento em que a esquerda de Mossoró está toda unida em torno da ideia do PMDB, porque se achava que não era ainda o momento de fazer a luta de esquerda clara. Tinha divergência, Luiz Alves e tal, mas Alípio era concretamente isso. Aí Mossoró retardou um pouco a criação do diretório do PT. Então Alípio chegou com o PT e não teve a repercussão inicialmente muito grande. Aí depois aí a gente vai tudo para o PT. E o PT cresce. Agora, por exemplo, a ficha 001 é de Paulo Linhares. Entendeu? Que vem desse rompimento
desse racha Então da velha esquerda. o PT de lá é depois vamos dizer assim, do Sion. Depois. Há um racha nesse período aí. Exato. Exatamente nesse Porque período. vocês ainda estavam no processo da acomodação, né? Porque o primeiro momento era de quando que Luiz não Alves era racha e conveniente. leva uma banda desse pessoal. Não, e é interessante dizer quem é Luiz Alves, né? Luiz Alves diz mais ou menos assim, em termos sintéticos, quem é Luiz Alves, né? Aldemir tem mais Para a propriedade. pessoa que está nos assistindo não conheça, né, Aldemir? É uma pena, né, que agora é quase impossível, pelo que eu sei, entrevistar Problema de Luiz saúde, Alves né? e tal. Luiz Alves é um cara, no movimento sindical era uma cabeça também. Sim. Companheiro da Natália. A Natália que morre na tortura e tal. E Luiz é preso e tal. Quando solta, que volta para Mossoró depois da anistia, aí há aquela tentativa de reconstrução do PCBR. Eu em 67, 68, o Rubens, esse pessoal, essa turma toda, depois volta para tentar construir o PCBR. Aí vem o PT. Aí a gente vai para o PT como espaço, como todas as forças foram. E tiramos algumas decisões por exemplo, a ida para a área sindical é um momento que a gente se afasta do PT para ir construir sindicato. 82, 83, é construção do sindicato, tomar sindicato, fazer essas coisas. Quer dizer, na verdade, a gente está falando de uma perspectiva mais à esquerda dessa formação, né? Porque é isso que eu falei. A Crispiniano tem, assim, por exemplo, aquele negócio da construção da barragem do Açu. Tem poema de Crispiniano daquela época que a gente já lia. A do Açu e a do Castanhão. Sem Crispiniano ser do PT. Ô Crispiniano, só para dar uma palha. Quando as águas cobriam a Baixada. Bota para ele dizer um pouquinho, porque todo mundo ainda fala. Tipo, o de Maluf. Não, de Collor de Mello. Dá uma palhinha do Baixo Açu. Os versos eu não lembro, né? Muita coisa. Mas isso Eu circulava. tenho mais de 180 poemas de cordel, folhetos de cordel publicados. Então, diferentemente de Antônio Francisco e Chico Pedrosa, que eles são dedicados só à poesia, eu sempre tenho alguma coisa a mais burocrático, trabalho técnico, questão de participação em governos, essa coisa toda, eu não tenho tempo de decorar. Mas tu guardou esse material? Tenho assim, tudo guardado. Então esse material, você vai acabar tendo que fazer com o material do Rio Grande do Norte aquilo que você fez com Lula. Sim. Não é? Você fez aquele livro bem grossão que fala tudo de Lula, que ali tem tudo, né? Lula na literatura do O verso mais cantado de Crispiniano, que foi propagado por todo mundo de esquerda, é O Meu Martelo. Meu Martelo. O Martelo rodou o Brasil inteiro e era cantado nas greves do ABC. Zé Wellington é um dos caras que melhor declamava, né? Exatamente. Zé Wellington, inclusive está para morrer agora, né? Ele está com a saúde bem debilitada, com o Serra, né? Mas muito forte, muito firme. E assim, o Meu Martelo, qual era a ideia do Meu Martelo? Porque na cantoria de viola você tem um ramo, né, muito grande, muito forte, que são as pelejas. As pelejas, ou debates, ou discussões em folhetos de cordel, que retratam os debates que aconteciam nas cantorias. E o martelo é um estilo que são 10 versos em 10 sílabas, chamado decassílabo. O martelo era o estilo mais usado, é ainda hoje, para os debates ou as pelejas entre cantadores. E o debate era sempre um cantador contra o outro. Tá? Então, não querendo derrubar o outro. Eu chamava isso de um debate horizontal. Aí eu fiz o meu martelo, que não era meu enquanto indivíduo, mas eu digo meu, por uma nova visão, né, que era o martelo vertical. Era galopado e político. Agalopado e político. A desafio, martelo a desafio, martelo mal criado, são esses estilos, né, mas ele vertical. Eu estou brigando com quem está em cima de mim, não com o meu colega aqui do lado.
Então, companheiros, eu sou igual ao rio, que destrói as barreiras que o oprimem. Peço a todos os sofridos que se animem, que ainda vem um inverno nesse estio. Vamos todos entrar num desafio de viola, de rifle e de machado. Frente a frente, ombro a ombro, lado a lado. Ó, nada de briga aqui. Obrigando a gemer quem nunca geme. Porque tem outro estilo na cantoria que é a gemedeira. Mas obrigando a gemer quem nunca geme. Estremece o burguês, o poder treme, quando eu canto em martelo agalopado. Meu martelo é do bom, é temperado. Ele é feito do aço polonês. Era o tempo daquelas grandes greves da Polônia, de Lech Walesa, que depois foi presidente. Deu problema, mas enfim. Era aquilo que estava. Né? Meu martelo é do bom, é temperado. Ele é feito do aço polonês, mas foi um sandinista quem o fez, pela OLP encomendado. E de El Salvador veio um recado que queria um martelo mesmo assim. Samora Machel falou para mim que trocava o martelo num fuzil para poder enviá-lo para o Brasil, para bater na cabeça de Delfim, que era o ministro antipério, era o Paulo Guedes da época, digamos assim. Então, quer dizer, você faz, eu procurei fazer essa coisa internacional, aonde tinha movimento revolucionário, e trazer para uma linguagem que todo mundo entendia que era bater na cabeça de Delfim, porque era o ministro odiado, era o ministro que subia o combustível, era o ministro que trazia a inflação, era o ministro que disse que era o ministro... A história do bolo, né? Para dividir do bolo, para dividir. Mais o bolo, mas naquela época ele tinha chegado na França e disse: como é que o senhor consegue ser ministro da economia de 100 milhões de brasileiros? Ele disse: não, eu não sou ministro de 100 milhões, eu sou ministro de 10 milhões no máximo. O resto que se Quer dizer, ele disse claramente que era o ministro da elite. Né? Então ele era muito antipatizado, principalmente por nós, né, da esquerda. Como também quando eu fui com Lula fazer 11 cidades de Pernambuco, né? Aldemir chamou, convite de Bruno, eu e Lisboa. Aí a gente chegou em Paulo Afonso, né? Lá já na Bahia, e eu nunca vi tanto urubu na minha vida. E aí tinha outro ministro muito antipatizado, que era Mário Andreasa, né? E era o provável candidato a presidente. Foi candidato. Foi candidato, mas ele, se houvesse... Foi o candidato de Lavoisier Maia, né? Pois é. Aí eu disse... Bem, pessoal, acabou de sair, né, o primeiro rebento, né, o primeiro livro da nossa livraria potiguariana, né, que é um livro sobre o campo de concentração no RN. Para quem não sabe, em 1952, 1953, aconteceram coisas muito barra pesada aqui no Rio Grande do Norte, nos quais figuras como Luiz Inácio Maranhão Filho e Vulpiano Cavalcante foram barbaramente torturados por membros da aeronáutica da Força Aérea Brasileira. E, para você entender um pouco o contexto desse livro, né, nós estamos findando, né, o ano de 2021, é o ano do centenário de Luiz Maranhão. E essa é a contribuição que o nosso grupo que trabalha a Pós-TV DHNet, o portal DHNet e a nascente Universidade Popular está trabalhando nesse tipo de coisa. Então você adquirindo o livro da base aérea, você está também ajudando as nossas atividades. O livro você pode comprar diretamente conosco, né? Vou dar para vocês um telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é um WhatsApp, que é 84999778702, ou você pode também procurar a livraria Manimbu, que fica ali por trás da Fundação José Augusto, na Rua Sul 666A. 666 é um nome esquisito, mesmo na verdade esquisito é o livro. Falei dos urubus,
Eu aqui nessa cidade, eu nunca tinha visto tanto urubu batendo asa, voando de rua em rua, pousando de casa em casa, querendo comer as vítimas de Delfim e Andreasa. Então era esse nível a cantoria da gente, né? Lá em Serra Talhada, o comício em Serra Talhada, por sinal, o líder local era um cara chamado Lula, um médico também. Com Lula no palanque, eu disse, Lampião nunca temeu, que é a terra de Lampião, a gente começou a falar em Lampião. Lampião nunca temeu ter um gatilho no dedo. Contra latifundiário, lutou sem fazer segredo, que é melhor morrer de bala do que de fome ou de medo. Então era isso que a gente cantava, todo canto. Nos movimentos de pastoral, no movimento estudantil, nos comícios. Na verdade, era um movimento de aglutinação, né? Era um movimento de aglutinação. é candidato a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual. E dobrava comigo em Paulo Linhares, né? Isso. Ferreira também era E candidato. como é que foi essa experiência de ser candidato nessa época? Era uma loucura, né? Por exemplo, você chegar em Alexandria para pichar PT. Você vai chegar nisso. Mas antes, você colocou seu nome à disposição do partido ou o pessoal que colocou seu nome? Candidato natural, cara. Não, na verdade, assim, eu tinha Candidatura uma certa natural. popularidade, já tinha sido vereador, um trabalho na igreja, tinha programa de rádio, né? Então, Mossoró. líder estudantil, né? Então meu nome surgiu naturalmente como candidato, inclusive com alguma perspectiva de eleição, só que tinha uma barreira terrível e a gente não dominava muito isso, que era o problema do coeficiente eleitoral, né? Em 82 teve outro problema mais grave, que foi o voto vinculado. Então, o voto... E abrir diretório também devia ser um negócio complicado. Por exemplo, a gente chegar em Alexandria, como eu falei, e sair pichando PT, você tem que ir armado. Né? Canal Baix... Apanhada na cara, se não fosse. Canal Baix, eu falando no comício, o cara passou apontando um revólver. Entendeu? Então era uma loucura isso. Ah, não, da Sebastião. Sebastião, em Lagoa de Pedras. Falar, o cara veio pra cima de mim, o prefeito. Lagoa Salgada. Lagoa Salgada. Veio pra cima de mim com a rua. Aquele menino tava falando. Eu falando. E aí o cara era agripinista. Entendeu? E aí eu critiquei a Luísio, né? Que era Aloísio, Zé Agripino, Rubem Mas Lemos. usava sempre o verso porque seria muito mais Usava ferino. muito. Aí Usava seria muito. ferino, né? Aí Mas atingia, né? Aí eu critiquei a Luísa e o cara batendo palma, sentado numa calçada lá na frente. Quando eu baixei o pau em Zé Agripino, o cara veio de lá para cá esculhambar comigo. Aí Aldemir tomou a frente e foi preciso fazer o cara recuar na marra. Eu fiz uns versos na igreja de Marcelino Vieira, um vereador do PFL na época, né? Invadiu a igreja gritando como é que o padre permitia aquilo. Né? Esse mesmo problema eu passei lá na igreja onde tem o Colégio Sion, em São Paulo. Uma peça que eu escrevi aqui e o pessoal, o coral daqui, o Coral Armos, montou, que era uma peça sobre água, e lá quando eu recitei aqueles versos sobre Antônio Conselheiro, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro, dentro da igreja, um empresário se levantou, esculhambando comigo e com o padre, como é que o padre permitia aquilo, lá em São Paulo, exatamente na igreja onde tem o Colégio Sion, ou vice-versa. Na verdade, Crispiniano, é o seguinte, o lance da viola e do cordel fazia com que você batesse assim com efeito, né? Não tinha aquela retórica, não sei o que lá. Quando você dava no estômago, né? Mas fígado, era, no fígado. Era muito direto. Tipo assim, eu cantando com o Luiz Antônio, que Aldemir conheceu muito. Aí. Com viola.
com viola, numa feira de orquídeas que tinha na Exam. Aí chegou lá ele e a gente começou a falar dos políticos aqui do estado. Aí eu falei, e a Luísa e Zé Agripino, eu disse, eu não tenho esperança, que era o slogan de Aloysio, né? Era a esperança, o verde. Né? Eu digo, eu não tenho esperança, no outro eu não tenho fé. Aí Luiz Antônio disse, entre Aloysio e José está a maior revolta. Um está atrás do poder, o outro tem, mas não solta. Eu troco um pelo outro e não quero um tostão de volta. Então, esse tipo de cantoria a gente fazia em todo canto. E aí, sempre os candidatos pediam, a gente fazia folheto, né, para servir de propaganda. E nisso a gente ia construindo também o partido, os sindicatos, os diretórios estudantis, as pastorais, o movimento comunitário, né, onde era possível, que foi um movimento muito pelego, o movimento comunitário, né? Sempre os líderes vinculado com receber casa, sempre um favorzinho, né? Um vereador, o líder comunitário sempre virava cabo eleitoral. Luiz Almir é o exemplo, né? Vira Luiz Almir. E aí todo canto tinha isso. A gente começou a investir em líder comunitário e a direita viu, né, uma possibilidade muito grande e investiu mais do que nós, mais do que a esquerda, e ganhou essa galera. Nós, na verdade, nunca fomos hegemônicos no movimento comunitário. Era mais a pastoral, estudantil, cultural e sindical. E sindical com alguns segmentos, que tinha uns pelegos. Isso em Mossoró, muito duros. No país de Mossoró, que o jogo é pesado, né? Uma coisa importante que era muito conversado entre nós, mais entre nós na época, né? Nós, que eu estou falando, era o pessoal da BS, do CBR e tal, e é uma fala de Paulo Linhares, que diz que Mossoró é o polo indutor. Né? Mossoró era uma cidade dominada por uma oligarquia. Para vocês terem uma ideia, o Jerônimo Rosado, ele foi vereador em 1909. Em 1920, ele foi intendente, que hoje é o prefeito. O intendente de Juazeiro do Norte era Padre Cícero, só para você ter uma ideia do tempo. Né? Então, assim, Padre Cícero passou e não deixou herdeiros, claro, como padre. E ele, na época, era um dos poucos padres, talvez 2 ou 3, da diocese, que não tinha mulher e filho. Né? Padre Cícero não deixou herdeiro. Mas, em Mossoró, deixou uma prole, como a Luísa Alves disse uma vez, tão numerosa que precisou numerar. Tinha até uma tal de Dona Catozinha, que era número 14. Né? 13M, Catozinha, o nono, o 10º, Rosado, né? 21. Vantan, Dizuí, né? Que aí é uma piada, né? Que eu gosto muito também do humor político. Num debate na rádio difusora, que a Aloysio montava isso, a rádio era dele, né? Aí o cara ligou. Só Aloysio, eu ouvi dizer que você tem uma família numerosa, empregada no Estado. E ele, não, eu tenho uma irmã que é freira, Agnello foi prefeito, mas foi pelo voto, Zé Gobá é do Tribunal de Contas, não sei o quê. Não tem isso, não. Agora, o Rosado, sim. Tem uma família tão numerosa que precisou numerar. E aí, o Lula, Dizuí, ele foi com o Xango para a China. Estava na China. Estava na China. Entendeu? E no dia do golpe, tem uma lenda que diz que tem um fundo de verdade, que o jornal que os Rosados mandavam, que ainda não era o jornal moçoroense, era o Jornal de Mossoró, ele foi feito uma edição contra o golpe militar no dia 31 de março. Foi feita uma edição contra o golpe militar. E aí, antes do jornal ir para a rua, aí o golpe se consolida. Todo mundo fez. E aí faz outra edição defendendo. Não é rata. Defendendo o golpe militar. Tá certo? Então, isso é uma coisa.
esse povo é muito próximo a quem está no poder. Tá? Então o Dizuí, ele nunca foi de esquerda. Nunca foi de esquerda. Dizuí, o próprio Vantan, que depois votou em Lula, né? Que disse para mim, Lula vai ser o maior presidente do Brasil, Vantan Rosado, já velhinho, porque ele tinha um amigo que era muito ligado a Lula, que era um geólogo ou geógrafo, Assis Absaber, que é um cara que disse tudo que aconteceu depois com o petróleo em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Né? E Vantan era muito ligado a esse cara, e o cara falava muito bem de Lula e tal, e ele tinha essa simpatia, mas a família dominava aquilo ali. Era um déspota esclarecido, né? Sim, Vantan foi isso. Né? Apesar de muito, né, muito autoritário também, lá na Exam, brigou com todos nós, mas também, sempre que possível, fazia amizade e trabalhava com a gente. Mas Mossoró tem duas tradições. Era diferente de Sandreiro Luminoso. Né? Sim. Mas Mossoró tem uma rebeldia que eu acho que me falta às vezes em Mossoró, pronto, em Natal. então é isso. Mas isso também é meio construído, né? Você tem aqui uma esquerda forte, na época dos salineiros, que é, de certa forma, uma herança do Garrancho. Mas essa rebeldia, que é mais ou menos a construção do discurso, né? Do Rosado, né? O país de Mossoró, a questão da chuva de bala. Quer dizer, eles criaram toda uma narrativa, né? Lampião e tal. Sim. Isso aí, eles tinham esses quadros para fazer isso aí, né? Tinha. É o grande comandante disso, é Vantan. Agora também eu acho que a esquerda pecou, entendeu? A esquerda pecou nessa interpretação. Porque assim, libertação dos escravos não vale nada. Uhum. Foi uma coisa de elite? Foi uma coisa de elite. Uma coisa de elite por quê? Porque a maçonaria, que estava numa linha no mundo inteiro de acabar com a escravidão, que era até aquela posição da Inglaterra, da França, contra a escravidão. Né? Então, a libertação dos escravos de Mossoró tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. A maçonaria conduziu, então, assim, por que foi a maçonaria? Porque a maçonaria é burguesa. Libertar os escravos não vale nada? Eu acho que vale. Foi uma evolução. Entendeu? Porque teve uma organização daquela burguesia mais esclarecida, mas teve uma organização dos próprios escravos. Tinha a libertadora moçoroense, que era liderada por um. E isso, os rosados souberam fazer isso. Quer dizer, publicando, falando. Exatamente. Eles conseguiram criar essa narrativa, né? Eu acho que nós pecamos muito, né? E aí, por exemplo, a esquerda, em vez de ver o que tinha de luta de classes naquilo ali, uma burguesia mais avançada, lutando contra uma outra parte da burguesia, que era feudal, que mantinha a escravidão, né? Aí você acha que não tem importância nenhuma? Tem. Agora, né, depois você chega a 35 com Eliseu Viana, um professor de direita, mas que a mulher dele, ele lia Lenin, ele lia Marx, né, Engels, e a mulher dele, que é a primeira leitora do Brasil, Celina Guimarães Viana, achando que ele estava meio aborrecido com alguns livros, pega o livro e dá para os meninos, filho de uma viúva, que é Joana Reginaldo. Isso aí que eu acho que é legal, que vocês entendeu? Fale um pouquinho sobre essa questão dos irmãos Reginaldo e o que ficou para que vocês pudessem, de alguma maneira, ter uma outra narrativa para, de alguma maneira, contrapor. Porque hoje o Rosado não tem essa força, mas nos anos 80 esse povo era forte. Né? Sim, muito forte. Conta aí um pouco a história dos irmãos Reginaldo. E ainda na história do Mundo Rosado, eu não vou ir muito para isso ainda, porque eu acho que isso é um outro programa inteiro. Não, mas eu acho que faz parte do esquema do Mossoró. Ainda um pouco antes disso, você teve a criação da Liga Operária, você tem a referência do Partido Comunista Inglês em Mossoró. Exatamente. Aí os irmãos Reginaldo, a partir dos livros de Eliseu Viana,
dados pela mulher, até sem entender muito, está aí. Até Aécio Cândido, numa peça que é de minha autoria dele, mas num trecho do diálogo que eles... tem um livro aí de uns barbudinhos, que a Eliseu não gostou muito. Pega esse livro para vocês, que eu estou vendo que vocês gostam de ler, leve. Ela não... Pelo menos na interpretação que elas colocam, ela não entende bem o que é. E aí a meninada leva os livros, né, e se formam politicamente. A ponto de um do Reginaldo chegar a ser a secretária-geral do Partido Comunista Brasileiro, lá no Rio. Bangu. Lauro Reginaldo da Rocha. Pois é. E aí, essa formação, né, que desemboca a Liga Operária, que desemboca no Sindicato do Garrancho. Né? A Liga já tem a participação dos irmãos Reginaldo? Tem, totalmente. Eles que dão a Liga? Totalmente. Uhum. E aí vem Chico Guilherme, e aparece um cara que vem lá do Açu, um camponês que vira salineiro, que aquela história que o salineiro era homem de meia vida. Ele tinha um período no inverno que a salina não funciona, porque a água derrete o sal, né? Então você vai para a agricultura, volta para a agricultura. Terminou o período chuvoso, volta para a salina. Na verdade, é o camponês que vira salineiro no período da estiagem. Né? E aí surge Manuel Torquato. Manuel Torquato não é um líder de muita clareza comunista, inicialmente, marxista. Quem dá o tom é Chico Guilherme, com o respaldo do Reginaldo. E Chico Guilherme, ele é o grande articulador disso, porque ele é orgânico, ele é do partido. Aí vem, quando resolve montar a guerrilha, porque salineiro apanhava no meio da rua, bebia água no tonel dos animais, levava chicotada, coisa parecida até com a revolta da Chibata, lá da Marinha. Aí Chico Guilherme lidera esse momento e termina se fazendo uma guerrilha, onde entraram 60 homens, porque só tinha 60 armas. Se tivesse mais, tinha mais. Mas Crispiniano, é interessante, sim, você que vem do Agreste, né? Você vem de Santo Antônio, né? Quer dizer, você indo para Mossoró, você bebe na fonte de uma coisa que era totalmente, que não era próxima a você, né? O que é que isso transforma a tua vida no momento que você sai de Santo Antônio, que tinha essas ramificações familiares que estavam muito mais à direita, quando você vai para Mossoró, isso é uma explosão na tua vida, né? Sim, vira tudo pelo avesso, né? Porque, como eu falei, meu pai era uma das lideranças mais próximas do deputado Luiz Antônio Vidal. Latifundiário, um cara, pessoalmente eu não tenho nada contra ele, por sinal, ainda hoje me dou bem com ele, agora faz muito tempo que eu não o encontro. Mas aquele cara... Chefe político, né? Chefe político, né? Um coronel mais moderno, que ele já era formado em direito. E assim, dialoga bem com a gente, mas assim, não tem acordo para nada de esquerda. É a última palavra. Mas assim, né? Mas é um cara que, quando eu era vereador em Santo Antônio, e quando eu resolvi sair, entregar o cargo de vereador, fui tomar café da manhã com ele por uma questão de honestidade, de respeito, como ele respeitava a mim e a minha família. Eu fui comunicar a ele, Luiz Antônio, eu vou renunciar ao mandato e vou sair, né, do partido que nós estamos e vou para a criação do PT. Aí ele, olha, Neto, que lá em Santo Antônio todo mundo me chama Neto. Olha, Neto, você sabe que eu não concordo com nada de esquerda, agora eu respeito a sua decisão. Porque quando eu quero tomar uma decisão, eu não admito que ninguém venha derrubar e desrespeitar a minha decisão pensada, então eu respeito, a amizade é a mesma, gosto muito do seu pai, gosto muito de você. E aí, onde era esse café da manhã? No Grand Hotel. E quem era o garçom? O dono do hotel, Teodorico Bezerra, que era muito amigo dele. Aí Teodorico veio servir na mesa, que era amigo dele, vinha ele
em vez de O mandar imperador do sertão. né? Imperador do Sertão. Aí Teodorico chega, aí Luiz Antônio rindo. Ó, Teodorico, esse rapaz é filho de um grande amigo meu, rapaz muito bom, vereador, estudante, rapaz inteligente. E ele é vereador, está renunciando ao mandato, porque não concorda com o general Figueiredo, dá 2 anos sem eleição, e ainda está saindo do meu partido e vai para o partido de Lula. Aí Teodorico disse, meu Deus. Assim como quem estava morrendo de pena de mim. Meu Deus. Enfim. Foi uma coisa meio hilária, né? Muito, muito engraçada. Mas ele nunca me agrediu, nunca me faltou com respeito. E eu também demoro muito a vê-lo, mas trato muito bem. Mas é isso, né? Você tinha uma barreira muito pesada, né? Uma barreira muito pesada, você dizer que estava entrando num partido de esquerda. Em 1982, ele tinha rompido também com a Arena e estava no PMDB. E meu pai foi candidato a vereador pelo PMDB. E eu candidato a deputado pelo PT. E o voto vinculado. Imagina o dilema da minha mãe. Vou votar no meu filho ou no meu marido? Ela não podia votar nos dois. Não podia votar no vereador do PT e no deputado do quer dizer, o deputado do PT e o vereador do PMDB, que era o meu pai. Aí ela foi para o pragmatismo. Disse, não, Zé Irene foi vereador 3 vezes, com mais uma se aposenta, então eu vou votar nele para ter uma aposentadoria em casa. Enfim, essas coisas que a gente enfrentou, sabe? Mas vamos agora para essa campanha de 82. Tá. Porque aí chega a campanha de 82 que, primeiro, tinha a ideia de ganhar? Ou tipo, vamos só ser conhecidos? Olha, assim, quem fazia umas avaliações muito otimistas era o velho Rubens. Ele fazia umas avaliações muito otimistas, mas a gente estava mais naquela de... Tinha Elisiel também. Elisiel fazia, mas... O próprio Lincoln dizia que tem um bocado de voto, né? Mas a gente via muita dificuldade. De qualquer maneira, a ideia era botar o bloco na rua. A gente precisa mostrar... Porque eu acho que o grande fator limitante foi exatamente o voto vinculado. Né? Você tinha vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador e senador. Né? Então, veja, é exatamente a eleição fruto daquela prorrogação de Figueiredo. Juntou tudo numa só. E aí, meu querido, você, votando no vereador de um partido, tinha que votar até governador no mesmo partido. Tanto que Mossoró teve os folclóricos, voto camarão e voto cinturão. O que era o voto camarão? Os rosados brigaram com Zé Agripino, porque o candidato que eles queriam era Desuí, e Tarcísio impôs Zé Agripino. Criou as condições, fez Zé Agripino prefeito biônico aqui em Natal, e uma mídia muito grande, uma estrutura muito grande. E Zé Agripino, candidato a governador, era o novo. E Aloysio, na oposição, mas era o velho. Entendeu? Eles fizeram um marketing muito bem feito. Aí, quer dizer, ficava muito difícil você pegar o governador Zé Agripino ou Aloysio e a gente eleger um vereador, um deputado, né, pelo PT. E o cinturão, que era o cinturão? Aí o voto camarão era exatamente isso. Os rosados estavam com Aloysio, mas não podiam votar em Aloysio. Então eles criaram o voto camarão. Camarão, para comer, você arranca a cabeça. Né? O aparelho digestivo do camarão está ali, em cima. Então, voto camarão, arranca a cabeça, que era o governador. E aí o pessoal de Zé Agripino jogou o voto cinturão, que João Batista Xavier era o candidato a prefeito pelo PMDB em Mossoró. Aí os rosados
pedir o voto cinturão, o voto camarão, para não votar em Zé Agripino, e o voto cinturão. Você tira aqui no meio, que é o prefeito. Acima do vereador, abaixo do deputado. Né? Então, João Batista Xavier ainda teve uma votação significativa, a ponto de Zuí precisar dos votos de Canindé Queiroz, que era um adversário ferrenho dele, mas era da Arena 2. Tinha Arena 1 e Arena 2. Tá certo? E o pior, somavam. Então tu imagina o que é. Você ter um voto vinculado e ter duas arenas e dois PMDB brigando pelo voto. Então, quando o cara. E somando. Quando levava um, você ficava obrigado a votar de cima a baixo. O velho de cabo a rabo num lado só. Né? Então isso complicou demais. E voltando à campanha, agora vamos pegar o seguinte. Quando chega a campanha, você já tem as tendências, as possibilidades. Você quase leva, né? Em algum momento, como é que foi, digamos, a primeira campanha e dizer mais ou menos quais dentro do PT, que o negócio já está começando a se organizar, quais eram os candidatos e quais eram as tendências que de alguma maneira... Você foi mais votado, né? Eu fui o mais votado, inclusive em Natal. Porque eu tinha um grupo de apoio da minha corrente, que era Aldemir, era Rubem Lemos. Rubem mesmo candidato a governador, ele não fazia uma campanha direta para mim, mas o grupo fazia. Então, foram 3 mil votos para deputado estadual, para 7 candidatos. Eu tive 1.500 e os outros tiveram 1.500, os outros 6. E em Natal, naquele ano, eu fui o mais votado. E depois é que aparecem outros nomes mais expressivos em Natal, como Hugo Manso, Mineiro, Fátima Bezerra. Bem, pessoal, terminamos o primeiro programa com o nosso companheiro. A gente pega esse início, mas o próximo que virá, a gente vai falar de muitas coisas, né?